Muito bem, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Jean Brustolin por aqui com vocês mais uma vez. E uma das informações que são assim ponto de partida para qualquer coisa quando pensamos em entrevista inicial é saber o que significa um transtorno mental, o que de fato é um transtorno mental, o que separa aquilo que seria o normal do patológico, qual que é essa fronteira que faz essa delimitação entre esse paciente que está apresentando algo que seria normal, aquilo que seria esperado, daquele paciente ou daquele cliente, né, como você preferir, que seria o patológico, o transtorno mental. Hoje a gente quase não utiliza a palavra doença para se referir a esse campo. Hoje utilizamos mais a ideia de transtorno mental, de sofrimento psíquico, algo nessa direção. Mas independente da forma como você estiver chamando, independente da nomenclatura que você for utilizar, é importante que você saiba quais são essas alterações que nós entendemos como significativas nesse sujeito para que abra, então, ou para que esse paciente esteja dentro de um quadro de transtorno mental. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela. Eu trouxe uma definição, é uma definição simples, bastante resumida do que seria o transtorno mental. Eu estou trazendo uma definição que a gente utiliza ela, que seria ali do DSM, né, do nosso manual diagnóstico, no DSM de número 5, certo? Transtorno mental. Uma informação bem importante de entrada. Aqui nós temos a palavra síndrome. O que seria uma síndrome? Então nós entendemos síndrome como um conjunto de sinais e de sintomas. Certo? Então, início, né, começo como ponto de partida, um transtorno mental. Ele é uma síndrome porque eu estou entendendo síndrome como um conjunto de sinais e de sintomas. Olha agora para a tela se você puder. Se você olhar para o meu rosto, agora eu estou com uma aparência. Eu tenho uma expressão aqui. Agora eu tenho uma outra expressão aqui. Nota que essas duas expressões estão se relacionando ou estão relacionadas à ideia de sinal. Bem, segundo ponto. Síndrome precisa de sinal, acabei de apresentar, e também precisa de sintoma. Sintoma, ele é subjetivo, o seu paciente vai comunicar isso para você. Então, ele pode usar uma frase do tipo: sinto uma dor muito grande dentro de mim e eu tenho vontade de arrancá-la. Eu quero me livrar dessa dor. Na verdade, não é uma dor física, que inclusive às vezes pode até ser, mas neste caso uma dor emocional que ele se refere dessa forma. E aí ele coloca também uma programação neurolinguística, ele coloca toda uma linguagem corporal para expressar isso que ele está sentindo. Então, a expressão da tristeza ela vem com um sinal, e isso seria mais ou menos nessa direção. Portanto, eu tenho esse conjunto. De novo, um sinal que temos essas expressões, que está trazendo uma experiência emocional, no meu exemplo de tristeza, e eu tenho um sintoma que somente o paciente pode verbalizar, pode comunicar, ele pode dizer o que ele está sentindo por dentro. Tá? Então, dentro de um transtorno mental, eu preciso lembrar que eu estou avaliando sinal e também estou avaliando sintoma. E como que eu faço isso? Eu faço isso por meio das perguntas, que é aqui o que nós vamos trabalhar, que é a nossa entrevista inicial. Bom, segundo ponto. Aqui, o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo. Eu preciso de uma perturbação. Uma perturbação, preciso de um incômodo, preciso de algo que está me incomodando de alguma forma, me atrapalhando de alguma forma. E esse incômodo, ele está em algum lugar. Aqui eu estou pontuando onde nós temos o incômodo.
esse incômodo poderia ser nos meus pensamentos. Aqui eu tenho um incômodo. Esse pensamento, ele tem um conteúdo. Esse conteúdo poderia ser de fracasso, poderia ser de inutilidade, poderia ser de culpa e assim por diante. E segue a nossa lista. Uma outra informação importante que eu também estou avaliando na entrevista são as emoções. Quero entender quais são as emoções que esse meu paciente vem apresentando nesse momento. E aí nós temos, você vai lembrar lá do Divertidamente, né? Nós temos essas 5 emoções primárias e tal. Então nós temos aqui a tristeza, que nós vamos entender ela como humor deprimido, tá? E aí poderíamos ter mais uma lista aí de outras alterações. E uma outra alteração que também é importante que você esteja avaliando ali na sua entrevista seria o comportamento dessa pessoa. Por exemplo, um comportamento desorganizado, ela sai pela rua com pouquíssima roupa em um ambiente onde não se é esperado. Então você está percebendo que nós temos um comportamento grosseiro, tá? Então, esse seria um comportamento que não seria esperado, tá? Então, eu mostrei aí 3 exemplos aleatórios de alterações que poderiam acontecer no campo da cognição, no campo da emoção e no campo do comportamento. Vou colocar mais um comportamento que seria um pouco mais rotineiro para a gente, que seria um quadro depressivo, onde a pessoa, o sujeito, fica um tempo muito extenso, né? um tempo longo, fechado num quarto, por exemplo, seria um comportamento também que não seria esperado, né? Fechamos? Então, lembre-se, transtorno mental, eu estou avaliando esse conjunto de sinais e de sintomas, sinal aquilo que eu estou vendo, aquilo que é observado, e sintoma aquilo que o meu paciente traz, é subjetivo. Eu também estou avaliando essas alterações no campo da cognição, das emoções e do comportamento. E eu também preciso, e aí aqui, turma, pode ser um ponto onde derruba uma galera, que é esquecer do prejuízo ou do sofrimento. O DSM traz para a gente dessa forma, associada à disfunção. Essa disfunção vamos entender como sofrimento ou prejuízo. Perfeito, mas agora, né, o que seria o sofrimento e o que seria esse prejuízo que ele está colocando para a gente como clinicamente relevante? O sofrimento, de novo, na mesma ideia de sintoma, o paciente que pode trazer para a gente o que seria isso. Ele relata que tem uma dor muito forte que é arrancar, eu não suporto mais viver com isso. Isso seria o sofrimento. Vamos usar um sofrimento que também pode acontecer em um quadro diferente do transtorno depressivo maior, que seria o transtorno depressivo persistente, que aí é um pouquinho mais complexo de encontrar o sofrimento ou o prejuízo. Seria mais ou menos assim: eu fui viajar com a minha família, mas eu percebi que eu não consegui curtir a viagem e isso me incomodou em alguma medida. Então, nós observamos que temos um sofrimento também aí. Ou seja, a pessoa não deixou de viajar, não teve esse prejuízo matemático, né, que é não viajar, ou faltar ao trabalho, ou não fazer as atividades de casa, ou não fazer as atividades da faculdade. Ou seja, não tem esse prejuízo matemático, mas tem esse prejuízo emocional, esse sofrimento de estranhamento. Eu não sou assim e eu estou me percebendo assim e eu não quero continuar assim. Isso também seria então a ideia de sofrimento. Veja bem, separando agora novamente e encerrando essa ideia. Vamos para um resumo.
Sofrimento. O seu paciente comunica: sinto uma dor que tenho vontade de arrancar de mim. Prejuízo. Estou faltando ao trabalho, deixei de fazer as atividades da faculdade, não estou indo à aula. Então aí você tem o prejuízo. O clinicamente significativo é na tentativa de perceber sobre a persistência disso, como que isso se mantém ao longo do tempo. Todo transtorno mental, ou melhor, corrigindo, quase todo transtorno mental, ele traz para a gente mais ou menos uma quantidade de tempo onde esse paciente precisa permanecer. Exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, você conhece como TAG, né? TAG, é minha TAG. As pessoas estão usando isso de forma banalizada. Um transtorno como esse, nós entendemos que esse paciente, segundo o DSM-5-TR, precisa permanecer com os sintomas por pelo menos 6 meses. Tá? Sendo que um sintoma precisa permanecer durante todos os dias nesses últimos 6 meses. Então aí nós percebemos essa ideia, né, do clinicamente significativo. Uma outra ideia que a gente pode também entender como clinicamente significativo seria ser percebido por outras pessoas. Tá? Então, as pessoas ao meu redor estão reclamando, as pessoas ao meu redor estão me relatando que eu estou diferente, ou alguém foi buscar ajuda por você. Então, também é uma informação relevante. Uma outra informação relevante é que um clínico, um psicólogo ou um psiquiatra está fazendo a avaliação desse paciente e aí está notando que, de fato, o que esse paciente vem apresentando, ele é significativo, ele é clínico significativo. Então você tem aí várias formas de entender esse texto sobre o transtorno mental. Lembrando que eu estou trazendo essa ideia à luz do DSM, à luz de um campo muito categórico, à luz de um campo da psicopatologia clássica, tá? Fenomenológica. Eu estou nessa direção. Porque se você for entender transtorno mental partindo de um outro campo teórico, da psicanálise, da Gestalt, pode ser que você entenda de uma outra forma, tá bem? Então esse conceito que eu estou utilizando, eu estou trazendo ele do nosso manual estatístico, né? Não estou aqui dizendo que é o melhor forma de conceituar e também não estou dizendo que é a pior forma de conceituar. Apenas estou trazendo uma forma de compreender o que seria o transtorno mental. Inclusive, eu até convido você para poder colocar aqui embaixo desse vídeo um comentário, na sua opinião também, nas coisas que você está buscando. Qual seria o conceito de transtorno mental? Para a gente também ter aí a possibilidade de conhecer outras fontes, outros teóricos que também trazem esse mesmo tema. E assim, nós vamos fechando a ideia do que é o transtorno mental e na próxima aula nós já vamos avançar um pouco mais com outros conceitos que são conceitos de base, que são conceitos estruturais. Precisamos compreender para que a gente possa avançar com a nossa entrevista inicial em saúde mental. Muito obrigado por estar aí. Valeu, até a próxima. Tchau.